O diálogo entre ciência, medicina e fé costuma gerar dúvidas, curiosidade e muitas vezes até conflitos. Mas ele também pode abrir espaço para reflexões profundas sobre saúde, ética, sofrimento humano e sentido da vida. O nosso convidado de hoje é o médico, infectologista e professor do curso de medicina do Unisalesiano, Dr. Igor Pressinotti, que acaba de lançar o livro O Médico e o Monge, escrita em parceria com o monge beneditino Vanderlei de Lima. A obra reúne textos curtos e acessíveis sobre temas atuais que envolvem saúde, ética e espiritualidade e sociedade, e nasceu em uma parceria que já ultrapassa 5 anos. Doutor Igor, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-lo. Bom dia Suelen, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Doutor, conta pra gente como que nasceu essa parceria entre o senhor médico infectologista e um monge. O que aproximou dois mundos que para muita gente parecem tão distantes? O irmão Vanderlei, ele é um monge eremita de Charles Foucault, né? E ele é um escritor, ele já trabalha para algumas editoras, onde ele faz tradução de livros para o português, né? Tem algumas obras dele. E ele, numa das traduções dele, numa nota de rodapé, que ele queria fazer uma explicação, ele precisava de algumas informações sobre eutanásia, distanásia, né, sobre questões bioéticas, mais voltadas à área da saúde, e ele me encontrou na internet e me perguntou. Eu perguntou se eu poderia responder, eu respondi, entreguei a ele, depois de um tempo ele falou, olha, eu posso colocar essa sua contribuição no livro? Eu falei, pode. Aí uma semana depois ele me perguntou sobre outro tema, depois ele perguntou sobre outro tema, e aí essa parceria foi crescendo. E a gente começou a escrever sobre outros textos, outras obras, e aí um site famoso, um site internacional católico chamado Aletheia, começou a publicar os nossos textos, os nossos artigos. E para minha surpresa, né, porque a gente não tinha nenhuma ambição com esses textos, era mais um trabalho que a gente fazia de discutir, comentar, escrever. Esses textos começaram a fazer sucesso. Por muito tempo foram os mais lidos do site, começaram a ser traduzidos para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o romeno. Começou a ter uma repercussão muito maior do que a gente imaginava. Teve um alcance internacional. Exatamente. Então, assim, o que está nesse livro já foi aprovado internacionalmente, né? E aí ela foi crescendo, foram escrevendo textos. Esses textos são textos, algumas curiosidades, algumas informações sobre ciência, religião e tal. E aí a gente teve a informação que o site ia parar de publicar em língua portuguesa, né? E então, para esse trabalho não ser perdido, a gente entrou em contato com essa editora, a editora Benedictus, e ela concordou e ela gostou da ideia de compilar esses textos num livro, né? Então, esse livro é justamente um compilado dos artigos que foram já publicados e lidos, muitos internacionalmente, nesse site, e que para que isso não se perca, a gente fez esse compilado, entendeu? Doutor, e existe a ideia de que a ciência e a fé, elas sempre entram em conflito, que não é possível conciliá-las. Qual a conclusão que vocês chegaram na prática? Isso é verdade ou é um mito? Então, na verdade, existe uma falsa ideia de que a fé e a espiritualidade começam onde acaba a ciência, né? E até isso é uma herança iluminista, né? Em que a pessoa queria um cientificismo positivista, materialista, e aí tudo aquilo que foge à nossa compreensão a gente descarta. E na verdade não, né? Tem um cientista famoso que falava que se você começa e tenha um pouco de ciência, né, você se afasta da religião. Mas quando você tem muita ciência, você volta para ela. E então, esse livro, ele realmente mostra isso. Ele mostra artigos científicos que comprovam a influência da fé, da espiritualidade, das práticas religiosas na sua saúde. Existem mudanças cerebrais nas pessoas que têm uma espiritualidade, que têm uma religião. Então, é justamente isso. Não são dicotômicos, não são separados. Muito pelo contrário, elas são complementares.
Como médico infectologista, você já viveu alguma situação em que a fé do paciente influenciou diretamente no processo de adoecimento ou de recuperação? Ah, com certeza, com certeza. O fato do paciente... Porque eu falo para todo mundo que a cura é do paciente. A gente só é instrumento para esse processo. Nós médicos somos instrumentos para o processo de cura. Porque se o paciente realmente não tenha aquela vontade, aquele interesse, aquele desejo de ser curado, ele não se cura, né? Não há tratamento que vá fazer efeito ali, ser eficiente. Existe inclusive um estudo de Oxford que ele fala que 70% dos pacientes entrevistados que estavam internados ali, eles tinham o processo da doença dele, o processo de doença dele como um processo espiritual. Então, é difícil separar, porque todo mundo que está sofrendo uma doença grave, está sofrendo um problema de saúde sério, 70%, segundo os estudos, falam que eles entendem isso, eles interpretam isso também como um processo espiritual. Então, se você trabalha a sua espiritualidade, você tem uma participação, uma chance maior de cura. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela entende a saúde, né, a OMS entende a saúde como um bem-estar biopsicossocial espiritual. Né? Então, um bem-estar espiritual também faz parte de você ser considerado saudável. Sabe que eu agendei essa entrevista com o Dr. Igor, mas eu ainda não tinha tido acesso ao livro. Eu estou com ele nas mãos aqui agora e estou dando uma olhada desde que ele chegou aqui no estúdio. Tem alguns capítulos que são assim, aliás, todo livro é muito interessante, mas, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, a prática religiosa na prevenção do Alzheimer. Então, isso daí foi feito um estudo na Universidade de Duke, né, que eles pegaram diversos pacientes com Alzheimer, não com Alzheimer, eles pegaram diversos pacientes com idades, né, acima de 60 anos, pacientes idosos, e eles viram aquelas pessoas que no passado da vida tinha práticas religiosas ou não. E eles viram que as pessoas que tinham práticas religiosas, tinham uma frequência espiritual, ela tinha como se fosse um fator protetor para a demência, para Alzheimer no futuro. São todos, assim, a ciência muitas vezes ela não consegue entender os porquês, porque a gente não consegue medir o porquê isso ocorre, mas a estatística dos resultados, isso é computável, né? Então, ou seja, é difícil a gente explicar o porquê. Aí entra, acredito, sei lá, na metafísica, e eu deixo pro irmão Vanderlei falar, que realmente eu dava os dados científicos do processo, né, o que a ciência falava, e o Vanderlei fazia aquela complementariedade metafísica, espiritual do processo. Mas e você vai perceber aí também que não é só no Alzheimer, você vai ver que é na prevenção do alcoolismo, a hipertensão arterial, exatamente, isso seria a minha próxima pergunta. Eles fizeram dados que pessoas que têm práticas religiosas ativas, elas têm menores índices de pressão arterial. Isso tinha até algumas explicativas no estudo, porque quando você tem umas práticas religiosas, e não só, quando eu digo prática religiosa, não quero dizer ir para a igreja uma vez por semana, é você trazer aquilo para a sua vida diária, para suas práticas diárias. Você acaba tendo mais serenidade, você acaba tendo mais resiliência, você acaba ficando menos reativo a algumas situações, e isso com certeza faz com que você tenha menos um índice pressório menor, mas acredito que sim pelo estresse, né, pela diminuição do estresse, pelas suas práticas religiosas diárias. Então, ou seja, existem sim, tem uma muito interessante aí que é sobre crianças, né? Eu acho isso, eu sempre friso isso. Crianças que no passado, que os pais levaram para as práticas religiosas, para a igreja, mesmo que a criança não entenda, ele foi levado pelos pais. E eles avaliaram o futuro dessas crianças, eles acompanharam essas crianças. Eles viram que as crianças que na sua infância foram levadas pelos pais, acostumaram a ter práticas religiosas, eles tiveram menos envolvimento com álcool e drogas. Né? Aí eu falo assim, então aquele pai que fala assim, religião eu vou deixar meu filho escolher depois que ele fica velho, eu falo, olha, cientificamente isso não é bom, dá a sua fé para ele e depois ele escolhe outra. Sim. Ou se ele quiser não querer escolher nenhuma, tudo bem, mas dá para ele, porque ao fazer isso é um fator protetor
para situações de risco no futuro, tá? Então, ou seja, foi o que eu falei, o motivo eu deixo para o irmão Vanderlei fazer as suas considerações, mas a ciência mostra sim que existe diferença estatística. Doutor, assim como é muito bom desmistificar essa questão entre ciência e fé e religião, existe uma outra questão que também era, de alguma forma, um tabu, que era falar sobre saúde mental em ambientes religiosos. Então, assim, a gente viu muitos padres, Padre Marcelo, o próprio Padre Fábio, que admitiram que tiveram depressão, e isso é uma discussão muito importante, porque existe ainda, infelizmente, algumas pessoas que falam, você está com depressão, isso é falta de Deus. E não é assim, às vezes a pessoa ela tem a prática religiosa, ela segue as coisas, faz toda a prática dela certinho, e ela pode vir a desenvolver uma doença, assim, que pode ser química no cérebro isso, né? Então o livro trata desses assuntos delicados, depressão, suicídio, burnout entre líderes religiosos, saúde mental. Foi difícil trazer esses temas para o centro da conversa? Na verdade, não. Na verdade, foi até quando a gente começou a escrever sobre isso, as instituições religiosas começaram a chamar a gente para palestrar para eles. Porque existe essa falsa ideia de que a saúde mental não é uma doença física. E, na verdade, quando você tem depressão, você tem um distúrbio químico no cérebro. Você não tem um distúrbio de fé ou um distúrbio de pensamentos. E apesar da pessoa com fé, ela ter instrumentos a mais para auxiliar nesse processo, não é a ausência desses instrumentos que vai causar a depressão. Né? Então a gente sempre fala que os instrumentos, né, a fé, a espiritualidade, elas são instrumentos que nos ajudam a sair desse processo ou até nos ajudam a prevenir esse processo. Mas independente disso, o processo pode acontecer, porque ele é orgânico. Entendeu? Não é porque você usa cinto de segurança que um eventual acidente não vai te causar machucados, né? Então a gente nunca pode fazer esse julgamento, você está com depressão porque você está com falta de fé, ou você não pode ter depressão porque você é um religioso, um líder religioso. Muito pelo contrário, muitas vezes o fato dessa pessoa ser um líder religiosa, né, ser um pastor, ser um padre, traz para ele uma pressão tão grande de ter que receber todas aquelas pessoas precisando de ajuda, que ele acaba tendo um risco maior de se deprimir se ele não tiver bons instrumentos, se não fizer terapia, não conversar, né? Então eu acho que isso daí a gente fala no livro e assim, é importante que a gente tenha essa clareza de entender que a saúde mental, ela é uma situação, um problema de saúde pública e que tem que ser tratada como saúde pública. E até para as pessoas entenderem, doutor, que por mais que as práticas religiosas, ou mesmo ter uma vida saudável, diminua os riscos que a gente tem de contrair alguma doença, qualquer tipo que seja, ou que ajude no tratamento, não existe nada que seja 100%. Então seria a mesma coisa de eu falar, você está com câncer, isso é falta de Deus, você está com diabetes, isso é... você cortou, você quebrou a perna, então você falta de rezar. Não é assim que funciona, né? Exatamente, a gente tem que ter essa ideia, né? Porque às vezes eu brinco, às vezes o paciente chega para mim e eu começo a passar a prescrição para ele e falo assim, não, doutor, mas Deus vai me curar. Eu falei assim, olha, a concorrência está desleal, né? Não dá para eu concorrer com Deus. Eu posso trabalhar junto com ele. Eu falei assim, olha, não é porque Deus vai te curar que ele não vai trazer para você instrumentos para que ocorra essa cura, né? Então a medicação, ou profissional de saúde, ou aquele cuidado de recuperação, de fisioterapia, aquilo é necessário e Deus... Ele nos dá esses instrumentos para que isso ocorra, tá? Existe sim os milagres, eu nunca neguei isso, a gente vive, quem trabalha em hospital, trabalha em UTI, dificilmente vai falar para você que nunca viu algo fora do que a ciência explicaria. Realmente isso existe, mas eu acredito também que Deus não age só no extraordinário, né? Naquilo que não tem explicação. Muitas vezes Deus age no ordinário, fazendo com que a pessoa certa esteja no lugar certo, o profissional de saúde certo, a medicação certa, a inspiração certa que aquele profissional de saúde vai ter ali naquele atendimento. Então, você não precisa ficar esperando de Deus
o extraordinário, porque Deus age no ordinário, né? Então eu acredito dessa maneira, e foi mais ou menos isso que a gente pôs no livro. Tá? E a gente tem que lembrar que Deus também deu o livre-arbítrio. Exatamente. Então a pessoa também pode fazer escolhas ali da vida do que é melhor para ela. Exatamente, né? E aquilo, eu acredito que a saúde, né, tanto a saúde física, a saúde mental, ele é um conjunto, né? É o tanto que você se alimenta adequadamente, o tanto que você faz atividade física, o tanto que você, pelo seu livre-arbítrio, escolheu ou não fumar, escolheu ou não qual que você vai escolher, a maçã ou o chocolate. Se você vai beber a bebida alcoólica exatamente, ou não. A quantidade, não que eu seja contra a pessoa beber bebida alcoólica, mas você vai querer ou não o terceiro copo, né? Então, ou todos os dias, ou todos os né? dias, ou eventualmente com os amigos. Então, isso tudo é um conjunto. São um conjunto de escolhas que você faz, um conjunto de práticas que você vive, e a espiritualidade é um instrumento. Que, à medida que você vai vivendo, eu no começo, eu era parceiro dele, eu falava mais de ciência. Com o tempo de tanto conversar, de tanta essa parceria, eu fui começando a viver uma espiritualidade mais forte. Quando você vê que depois está lá na coisa, eu fui fazer teologia depois, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em cultura teológica na Universidade Católica Dom Bosco, então eu acabei virando teólogo também, né? Especialista. E com o tempo eu fui entendendo também dessa parte mais, eu fui ficando mais espiritualizado também nesse processo. Mas aquilo, eu sempre acho que, apesar de hoje a espiritualidade ser muito pujante na minha vida, eu acho que eu, como minha profissão, eu tenho que ser guiado pela ciência, amparado pela fé. Doutor, e como professor de medicina, você sente que os futuros médicos estão preparados para lidar com questões humanas profundas como sofrimento, finitude, espiritualidade? A gente, na nossa instituição, né, na Universidade, na Unônimo Salesiano, a gente se esforça para que eles tenham essa formação. Né? Então, não tem uma aula que a gente não fala sobre, não conversa sobre isso, não dá dados, relatos de caso, não explica situações de como agir, de como fazer, respeitando sempre o que ele traz, né? Porque cada pessoa traz de si as suas referências, as suas concepções sobre o que é ética, o que é espiritualidade, quais são suas religiões. Então, respeitando os seus fundamentos pessoais, a gente tenta, que é uma universidade católica, uma universidade religiosa, né? Então, a gente, com certeza, ali a gente traz isso aos alunos. Entendeu? Doutor, para quem está ouvindo a gente agora, quer comprar o livro, quer ter acesso, O Médico e o Monge, Diálogos entre a Ciência e a Fé, como faz para adquirir o livro? Então, esse livro, ele está disponível em qualquer livraria. Se você colocar esse nome no Google, você vai encontrar. Tá? Eu até fiquei feliz, esses dias eu conversei com... É o meu primeiro livro, né? É legal porque é um filho. Parece quando nasce, chega a caixa com os livros, é aquela alegria. É uma delícia. E aí eu virei para ele, depois de uma semana, duas, que estava saindo o livro, eu falei assim, como é que tá as vendas, né? Porque eu não entendo disso, ele tem mais contatos com a editora aqui. Eu falei, olha, eu acabei de ver, a gente tá o mais vendido. Eu falei, nossa, que legal, né? E eu acho que é pela novidade e o tanto que interessa isso, né? O tanto que interessa. E se você for ver... É um livro simples, é um livro que você não precisa ler ele de cabo a rabo. Você pode escolher um capítulo, pegar o índice, porque são capítulos que tem começo, meio e fim. E os textos são curtos e independentes um do então, outro, se você né? quiser ele de companhia numa tarde, não estou fazendo nada, pega o livro, abre, leio esse capítulo, você já vai ter. Ou então, se você tem um filho, você quer entender o que significa a rede social para ele, o que significa, né, a pornografia. Então, isso dá algumas orientações que tem aí neurociência, tem espiritualidade junto. Então, esse livro ele está disponível na internet, em qualquer livraria online, tem na Amazon, tem na própria livraria Benedictus, tem outras livrarias, então é só você colocar o nome do livro no Google que você vai ter acesso. Doutor, o nosso tempo infelizmente já acabou, mas vai vir um outro livro aí, já tem um outro no forno, é isso? É que agora que a parceria ficou, já faz mais de 5 anos, desde antes do Covid que a gente tem esse trabalho, então agora já estamos fazendo um próximo, então logo tem outro. Vamos divulgar aqui o Instagram do Dr. Igor Pressinotti, o seu Instagram é esse, Igor Pressinotti. Pressinotti com um C e um T só. É Pressinotti com a letra C, o Si, Pressinotti com C e um T só, Dr. Igor Pressinotti. Isso mesmo. Repita. Dr. Igor Pressinotti. Muito bom, o doutor falou que adora o Repita aqui da Jovem Pan. Eu falei, vou colocar um Repita no meio da entrevista, então. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Quando tiver o segundo livro, por favor, venha até aqui para fazer a divulgação. Foi uma honra recebê-lo, a gente
deseja sucesso nesse livro aqui também, ó, O Médico e o Monge, Diálogos entre Ciência e a Fé. Muito obrigado a todos. Agora são 7h58, o Jornal da Manhã fica por aqui. Jonathan Alves quer fazer uma despedida especial, porque hoje nós temos uma convidada especial aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, que é a Duda Gomes Alves, a sua senhora. Bom dia, abraço, então a Duda Gomes, minha digníssima. Hoje é dia de trazer a esposa pro trabalho, pessoal, então leve sua esposa pro trabalho. Beijo, meu amor, te amo, é isso. Tenha uma excelente quarta-feira e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de